Ela nem olhou na cara dele. Na semana seguinte, ele salvou a vida dela e foi atropelado por isso. Uma história real, revoltante e que você precisa conhecer até o fim. Se acredita que ainda existe justiça no mundo, mesmo que demore, já se inscreve aqui no canal Histórias de Vida. Rafael de Souza Nunes, 28 anos, negro, alto, com quase 2 metros de altura, veste um colete de motoboy e um capacete riscado. Trabalhava há menos de 3 meses como entregador por aplicativo. Antes disso, era segurança em casas noturnas. Tinha sido demitido após conter um jovem rico em uma briga. Apesar de ter agido em legítima defesa, ninguém quis ouvir sua versão. A família do garoto tinha dinheiro. Rafael só tinha a palavra. E a palavra de um homem negro pobre contra a de um adolescente rico não tinha muito valor. Desempregado por quase 1 ano, viu na entrega de aplicativos a única opção. Parcelou uma moto simples em 60 vezes. Trabalhava 14, 16 horas por dia para tentar dar conta das parcelas. Morava com a mãe, que vendia marmitas para fora. A vida era dura, mas Rafael não reclamava. Só queria trabalhar. Naquele dia, uma entrega o levou a um condomínio de luxo na Zona Sul. Prato caro com camarão, nome que ele mal sabia pronunciar. Comida para poucos. Quando chegou à portaria, avisou que não poderia subir. Senhorita Fernanda, a entrega está aqui na portaria. O entregador pede para descer. A resposta veio através do interfone, alta o suficiente para todos ouvirem. Eu paguei pela entrega na porta do meu apartamento. Ele que suba. Ou vou reclamar com o aplicativo. Esse bando de vagabundo acha que pode escolher como trabalhar? Rafael insistiu. Senhor, não posso deixar a moto sozinha aqui fora. Tá em nome do banco, ainda tô pagando. Mas Fernanda não quis ouvir. Desceu, arrancou o pacote da mão dele e ainda cuspiu no chão, na frente dos outros moradores. Não servem nem para isso, por isso esse país não vai para frente. Rafael não reagiu, engoliu a humilhação, mas por dentro estava em pedaços. Era mais um dia em que ele voltava para casa sem dignidade. Uma semana depois, Rafael foi chamado para entregar um pedido naquele mesmo bairro. Quando viu o endereço, gelou. Era o mesmo prédio da humilhação. Pensou em recusar, mas não podia perder corrida. Precisava pagar as contas. Chegou triste. Sabia que seria maltratado de novo, mas nunca imaginou o que presenciaria. Quando estava chegando no condomínio, viu uma mulher sendo puxada por 3 homens para dentro de um furgão. Era Fernanda. Estava gritando, desesperada, enquanto tentava se agarrar ao portão. Rafael agiu por instinto, derrapou com a moto, deixando-a cair e correu em direção à cena. Lutou com os agressores, conseguiu puxar Fernanda para fora, mas a bolsa dela foi levada. No desespero da fuga, o motorista do furgão deu ré e atropelou Rafael. O barulho foi alto. Ele caiu no chão gritando de dor. Os vizinhos chamaram a ambulância. Fernanda, assustada, não ficou nem para saber se ele estava vivo. Subiu, tomou um banho e foi à delegacia, onde prestou queixa, mas não como vítima de tentativa de sequestro. Ela disse ao delegado: aquilo tudo foi armação. Esse motoboy apareceu de novo ali, coincidência demais. Aposto que ele armou tudo para depois eu recompensar. Mas eu não sou otária. Se não devolverem minha bolsa, eu boto esse sujeito na cadeia. 2 dias depois, ela apareceu no hospital. Rafael ainda estava dopado, com fraturas na perna e nas costelas. Estava sozinho, sem acompanhante. Mal podia abrir os olhos. Ela se aproximou da cama e, ao invés de agradecer, disse: vamos acabar logo com essa palhaçada. Quem são os seus parceiros? Quanto tempo vamos fingir que isso não foi armação? Devolve minha bolsa e a gente esquece tudo. Rafael, com dificuldade para falar, respondeu: eu salvei sua vida. Ela não respondeu. Virou as costas e saiu. O motoboy que a salvara agora era tratado como suspeito, como criminoso. O hospital estava em silêncio, iluminado apenas pelas luzes frias dos corredores.
Rafael de Souza Nunes, deitado na maca, ainda sentia o impacto da pancada. A fratura na perna doía como fogo e as costelas quebradas doíam a cada respiração mais profunda. Mas nada disso doía tanto quanto a ausência de empatia. Ele não esperava reconhecimento público, nem mesmo uma recompensa. Mas havia algo que ele ainda acreditava, que um gesto de humanidade seria suficiente para tocar o coração da mulher que ele havia salvado. Por mais que tivesse sido humilhado dias antes, Rafael se recusava a acreditar que Fernanda Albuquerque não enxergaria o que ele havia feito. Mas a esperança murchou quando ela entrou no quarto de novo, de salto alto, postura rígida e olhar desconfiado. Não havia flores, palavras de conforto ou sequer um "como você está?". Fernanda foi direto ao ponto. "Fala logo. Cadê minha bolsa? Onde estão seus amigos?". Rafael não entendeu de imediato. Piscou devagar, como se o cérebro tentasse traduzir aquela frase absurda. Ela continuou. "Vai fingir que é herói agora? Você acha que me engana? É muita coincidência, viu? Você estava lá de novo, no mesmo lugar, como se estivesse esperando. Tudo isso foi armado, né? Um truque barato. Você salva minha vida e eu fico tão grata que te dou dinheiro. Era isso?". Rafael sentiu um gosto amargo na garganta. Tentou se sentar, mas a dor não permitiu. Ele olhou nos olhos dela e disse com a voz fraca, mas firme: "Eu nem sabia que era a senhora. Quando vi um sequestro acontecendo, agi por instinto. Eu podia ter morrido". Fernanda cruzou os braços impaciente. "Então avisa os seus colegas. Se não devolverem minha bolsa, eu acabo com você. Tenho contatos. Sei como fazer isso virar um inferno". Ela saiu do quarto sem esperar resposta. Rafael ficou ali, em silêncio, com os olhos fixos no teto branco. As lágrimas escorreram sem som. Não era dor física, era revolta, humilhação, um nó apertado que apertava o peito. Dias depois, Rafael recebeu uma ligação. O aplicativo de entregas havia-o descadastrado. Motivo: acúmulo de reclamações. Era uma desculpa. Ele sabia disso. Fernanda tinha poder, dinheiro, contatos, e o usava como bem queria. Sem trabalho e com a moto danificada, Rafael viu o mundo desabar. A mãe, que vendia marmitas, tentava manter as contas em dia, mas a internação dele significava gastos extras e menos entregas. A moto era sua única chance de sair do buraco. Agora, ele não tinha mais nem isso, mas Rafael não estava sozinho. No dia seguinte, um grupo de motoboys organizou um protesto em frente ao condomínio de luxo de Fernanda, com cartazes dizendo "Herói não é criminoso" e "Justiça por Rafael". Os entregadores se revezavam aos gritos. Ele salvou uma vida e foi tratado como bandido. Os vizinhos, incomodados pelo barulho, começaram a se aproximar. Alguns já tinham seus próprios problemas com Fernanda, que era conhecida por tratar mal os funcionários e criar confusão por qualquer coisa. Foi então que um porteiro do prédio se aproximou de um dos vizinhos mais antigos, Sr. Olavo, que também era jornalista. "Seu Olavo, eu tenho uma coisa para mostrar para o senhor". Levou-o até a sala das câmeras e mostrou as imagens do dia do crime. Rafael aparecia claramente salvando Fernanda, arriscando a vida. As imagens eram chocantes. O vídeo foi parar no canal de Olavo no YouTube e no dia seguinte estava nos principais programas de TV do país. As redes sociais explodiram. Motoboy humilhado salva mulher e é acusado de crime. A vaquinha online, criada por um grupo de entregadores, bateu 100 mil reais em 2 dias. A história virou manchete. Programas de rádio, blogs e influenciadores comentavam o caso. Enquanto isso, Fernanda dava uma entrevista dizendo que era alvo de um golpe, que não havia provas de que Rafael não estava envolvido no assalto. Mas ninguém mais acreditava nela. A sociedade com o ex-marido começou a ruir. Ele não queria mais ver o nome do escritório associado a escândalos. Clientes começaram a sair.
Nas redes sociais do escritório, centenas de comentários exigiam um pedido de desculpas ou boicote. Rafael ainda estava no hospital quando soube que o condomínio onde ele havia sido hostilizado queria contratá-lo como segurança, assim que ele estivesse apto a voltar ao trabalho. A proposta foi feita por uma moradora idosa, Dona Cecília, que liderou um abaixo-assinado entre os vizinhos. Na cama, com as costelas ainda doendo, Rafael sorriu pela primeira vez em semanas. Não porque tivesse vencido, mas porque mesmo sem superpoderes, mesmo com uma perna quebrada, ele tinha provado uma coisa: que fazer o certo vale a pena, mesmo que ninguém te agradeça por isso. Enquanto Rafael ainda se recuperava das fraturas no hospital, sem poder trabalhar, sem saber o que seria do futuro, uma reviravolta inesperada começava a se formar. Longe dele, mas diretamente por causa dele. Tudo começou com uma publicação feita por um morador do condomínio de luxo. Era um texto simples, mas direto. Sou morador do edifício onde o motoboy salvou a Fernanda. Vi com meus próprios olhos o vídeo das câmeras de segurança. Esse rapaz não apenas arriscou a vida, como perdeu a moto e ficou ferido. E está sendo tratado como criminoso. Isso é inaceitável. O texto foi acompanhado de 2 trechos do vídeo, um com a abordagem violenta dos bandidos e outro com Rafael chegando derrapando com a moto e enfrentando os homens mesmo sozinho. A publicação viralizou em menos de 24 horas e então começaram os comentários. A Fernanda, a advogada arrogante, essa mulher já gritou com o zelador aqui no meu prédio, não é flor que se cheire. Esse motoboy é um herói. Que tipo de pessoa acusa alguém que salvou sua vida? Rafael, sem conseguir acreditar no que via, lia os comentários de apoio enquanto segurava o choro. Força, guerreiro, a verdade sempre aparece. Você é inspiração. A gente está com você, Rafael. No dia seguinte, uma vaquinha online foi criada. O título: Vamos ajudar Rafael, o entregador que salvou uma vida e foi tratado como bandido. Em apenas 3 dias, mais de R$85 mil já haviam sido arrecadados. Era mais do que Rafael havia ganhado na vida inteira. Mais do que ele sonhava em ter. E muito mais do que a moto dele custava. Mas o dinheiro não era o que mais o emocionava. O que realmente mexeu com ele foi ver que as pessoas estavam reconhecendo seu valor, mesmo sendo pobre, mesmo sendo negro, mesmo tendo sido humilhado. Fernanda não conseguia entender o que estava acontecendo. Estão me atacando na internet por causa de um motoboy? É tudo uma armação. Só pode. Ela tentou processar o jornalista que divulgou as imagens, tentou fazer boletins de ocorrência contra os vizinhos e até procurou o antigo sócio, seu ex-marido, para uma entrevista coletiva. Mas o que recebeu foi apenas mais portas fechadas. Você cruzou uma linha, Fernanda. Eu não posso mais associar meu nome ao seu. A gente vai encerrar nossa sociedade no escritório. Ela ficou em choque. Você vai me deixar por causa de um entregador? Não, Fernanda. Eu vou te deixar porque você se tornou tudo que um advogado jamais deve ser: arrogante, injusta e preconceituosa. Ela tentou continuar com os poucos clientes que restavam, mas a cada semana perdia mais um contrato. As avaliações sobre ela nos sites jurídicos despencaram. A mulher que achava que podia tudo, agora não conseguia nem sustentar o próprio escritório. E quando descobriu que Rafael seria o novo segurança do prédio, explodiu. Isso é uma piada, né? Eu vou ter que cruzar com esse homem no elevador? Sim, Fernanda. E se quiser reclamar, reclame com o condomínio. A maioria votou a favor da contratação dele. Ela teve uma crise, gritou, ameaçou processar o prédio, disse que se mudaria. E assim fez. Enquanto isso, Rafael foi aos poucos se reerguendo. A perna fraturada ainda doía, mas ele já conseguia andar com ajuda. A moto nova, comprada com parte do valor da vaquinha, ainda estava na garagem do prédio onde agora ele trabalhava como segurança. Os moradores o tratavam com respeito,
As crianças o chamavam de herói, e pela primeira vez na vida, ele sentia que tinha um lugar onde era valorizado, não pela roupa, não pelo cargo, mas pela coragem que teve em fazer o que era certo. Fernanda nunca voltou, nunca pediu desculpas, nunca demonstrou arrependimento. Mas Rafael não esperava isso. Ele não fez o que fez por recompensa, nem por aplausos, muito menos por fama. Ele fez porque não conseguiria dormir à noite sabendo que ficou parado. Porque mesmo quem te humilha ainda é uma vida. E porque no fim do dia, a gente só precisa de uma coisa para fazer o certo: coragem. Se essa história tocou você, se inscreva no canal. Deixe seu like e comente aqui embaixo. Você teria tido coragem de salvar quem te humilhou? Nos vemos na próxima história, sempre nas segundas, quartas e sextas.